As palavras cumprimentando o Brasil. Normalmente, as grandes notícias são as construções de grandes obras, mercados que se abrem mundo afora para os produtos brasileiros, mas o que nós fizemos aqui agora é uma das grandes notícias que o Brasil podia produzir, que é ser o primeiro país do mundo, entre 194 países, a ratificar a Convenção de Paris, a Convenção do Clima de Paris. Isso demonstra que nós não temos nada a temer. Muito ao contrário, com muita humildade, nós temos muito a ensinar para o mundo com relação ao meio ambiente. Porque essas convenções, elas não são mais convenções ambientalistas, elas são convenções e assuntos e temas geopolíticos, que criaram uma dimensão muito maior e que o assunto não é só para as ONGs ambientalistas, mas também para o setor produtivo, não só da agricultura, mas da indústria, dos serviços. É uma obrigação de todos nós, desde a dona de casa ao maior empresário, ao menor, ao micro. Isso é um assunto sério, um assunto importante da nossa responsabilidade e que cada um, sem nenhum temor, tem que fazer a sua parte. Ah, mas se eu for tratar com o meio ambiente, eu vou perder dinheiro. Muito ao contrário. Hoje nós temos a convicção de que tratar bem o meio ambiente faz com que os empresários possam ter mais dinheiro, possam ter mais lucro, porque vão ter a sua propriedade rural valorizada, vão ter a sua reserva legal, as suas matas ciliares, as suas terras, tudo de comum acordo com a lei ambiental, e é uma lei ambiental embasada na ciência, não é só no achômetro, no achismo. Nós estamos tratando e trabalhando com os pesquisadores da Embrapa, com os pesquisadores sérios do país, naquilo que de fato é importante para a nossa propriedade privada ou para a indústria brasileira, para todos os segmentos organizados. Então, nós temos que fazer sempre na vida de um limão uma limonada doce. É essa conferência, esse acordo de Paris, que vai fazer com que abra no Brasil uma nova etapa. Eu quero aqui repetir a frase da ministra Isabela Mônica Teixeira, que com certeza está nos assistindo em casa neste momento. Ela disse que o Acordo de Paris é uma nova trilha para o desenvolvimento do Brasil. O que Isabela, que é uma grande professora para todos nós, porque nunca trabalhou conosco com radicalismo, com preconceito com os produtores rurais, muito ao contrário, ela abriu as portas do Ministério do Meio Ambiente para a agricultura, para o Ministério da Agricultura, para as entidades de classe. Nós éramos praticamente proibidos de entrar naquele ministério e vice-versa. O primeiro convite que recebi na CNA, por parte do meio ambiente, foi da ministra Isabela, que me pediu que apresentasse quais eram os desafios de desenvolvimento do Brasil para o futuro, para que o Ministério do Meio Ambiente pudesse estar contemporâneo com essas ideias. Então, eu quero parabenizá-la pelo seu trabalho, pela atitude democrática com que fez com que o Ministério da Agricultura e o Ministério das Minas e Energia pudesse participar. A presidente Dilma Rousseff nos deu carta branca e só pediu a seguinte coisa: não se comprometam com o que nós não possamos cumprir. Trabalhem com seriedade, consultando o setor produtivo, confirme com todos se nós vamos dar conta de cumprir. Vamos fazer uma coisa com muita seriedade. Foi a recomendação que a presidente Dilma nos deu, e Isabela no comando, com a colaboração modesta do Ministério da Agricultura, minha contribuição modesta, e uma grande contribuição também do Ministério de Minas e Energia. O que a Isabela quer falar com nova trilha para o desenvolvimento do Brasil? Ela está falando, traduzindo em miúdos, ela está falando de um desenvolvimento econômico com carbono zero, que é possível nós fazermos isso. A única coisa que falta é nós medirmos, porque com certeza, com o trabalho o trabalho da agricultura, com todas as técnicas modernas que são aplicadas hoje no campo, e com todo o passivo que nós temos, com todo, na verdade, um ativo de florestas, através das unidades de conservação, da reserva legal nas propriedades, das terras indígenas, das terras devolutas da União, com todo esse ativo de floresta, nós vamos provar para o mundo que nós somos uma economia de carbono zero. O que nós emitimos
para a natureza, nós sequestramos de outro lado, fazendo com que isso seja neutro. Eu tenho para mim que nós vamos ter sobra, nós vamos captar muito mais do que emitir. E isso vai se transformar num ativo econômico, aonde nós estamos trabalhando para que isso possa ser comercializado lá fora, pelas indústrias, pelos países que não conseguem sequestrar, que só conseguem poluir e não conseguem reverter a sua matriz econômica. Então, nós no Brasil, além de termos áreas suficientes, apresentei hoje na Comissão de Relações Exteriores, tranquilizei os colegas senadores de que nós temos terras desmatadas já, em atividade agropecuária, de baixa produtividade, que a hora que nós tivermos essas áreas mais fertilizadas, mais adubadas, mais bem tratadas, nós teremos o equivalente a mais 70 milhões de hectares para produzir, como se tivesse uma terra em cima da outra. Então, nós vamos ampliar em 70 milhões de hectares, sem ter que desmatar uma árvore neste caso. Então, muitos que nos assistem agora podiam perguntar assim, 70 milhões de hectares, o que é isso? É muito, é pouco? Que tamanho que é isso? É só eu dizer para vocês que toda a agricultura brasileira, todos os grãos, tudo que é produzido em grãos hoje no Brasil, está plantado em 55 milhões de hectares. Então, se nós fertilizarmos a nossa terra adequadamente, finalizarmos com a degradação da terra, que tem vários níveis, o que vai acontecer? Nós vamos mais do que dobrar a área disponível, aumentando o número de animais, aumentando os quilos de soja, de arroz, de milho, de café, de frutas por hectare. Então, eu quero dizer que a ratificação deste acordo, nós somos, com certeza, dos 190 e tantos países, nós somos o primeiro país a ratificar no Congresso Nacional, no Senado Federal, aqui, esta posição. Chegaremos na próxima COP, que é agora a COP 22, em Marrakech, nós chegaremos lá por cima, nós chegaremos lá altivos, com o peito aberto, orgulhosos de ter sido o primeiro a se comprometer, porque nós não temos nada a temer. Nós não queremos ficar naquela posição de manchete para jornal ou para TV. Nós estamos falando sério, nós acreditamos que nós estamos falando. É possível sim e nós estamos fazendo. Produção sustentável, produção com alta sustentabilidade. Se nós estivéssemos hoje, para se ter uma ideia, produzindo os 200 milhões de toneladas hoje, com a mesma tecnologia, lá de 1970, 75, nós íamos precisar do triplo de terra desmatada. E foi graças à aplicação em inovação e tecnologia, programas importantes de vendas e financiamento de máquinas agrícolas, com juro adequado, com prazo longo, que fez com que nós pudéssemos melhorar o parque de máquinas do Brasil, tratores modernos, colheitadeiras, plantio direto na palha, que só o Brasil tem isso. Quase não, 90% da agricultura brasileira é plantada em cima da palha. O que isso quer dizer? Não descobre a terra, não descortina a terra, porque quando você descortina a terra, você emite CO2. Então, quando você planta em cima da palha que você colheu na safra passada, você está evitando a emissão de CO2. É uma tecnologia moderníssima brasileira, que, aliás, foi criada por um pesquisador americano, mas no Brasil é que, de fato, se efetivou. Por que os outros países não podem fazer essa tecnologia? Porque lá neva, a terra endurece demais, eles não têm como não gradear e não descortinar a terra. Para nós, não. Como nós não temos gelo, como não temos neve, nós podemos tranquilamente usar o plantio direto. A integração lavoura, pecuária, floresta, que é extraordinária, com experiências maravilhosas da Embrapa, e menciono aqui a Embrapa Mato Grosso, em Sinop, onde estive em visita, conhecendo todos os mecanismos de medir a pecuária associada à floresta para chegar no carbono zero. Então, são técnicas que nós desenvolvemos e aplicamos. Não é tecnologia para guardar na prateleira ou na gaveta. Elas estão no campo. E o grande desafio nosso é fazer com que os pequenos e médios produtores possam ter
o máximo possível de acesso a essas tecnologias. Então, nós temos o programa ABC, que foi criado no governo anterior, e a presidente Dilma ampliou muitos recursos, já são quase 15 bilhões de reais aplicados na agricultura de baixo carbono, com prazo longo, juro bem reduzido, subvencionado pelo governo, justamente para que nós pudéssemos cumprir com as nossas obrigações de clima, com as nossas obrigações ambientais. E o compromisso do mundo é não deixar o mundo aquecer mais do que 2 graus. Mas o objetivo de todos os países é tentar chegar a 1,5. E o Brasil não pode fugir dessa responsabilidade e nós estaremos comprovadamente contribuindo para todo esse desenvolvimento. Então, eu queria dar uma parte, senhor presidente, ao senador Rigufe, daqui do Brasília, com muito prazer e alegria. Senadora Cátia Abreu, eu fico muito feliz com a aprovação desse projeto hoje. O Brasil sai na frente. É muito importante, o mundo vive mudanças climáticas e é muito importante nós termos respeito ao meio ambiente. Eu considero que nós podemos ter um desenvolvimento econômico que leve em consideração a questão ambiental, o meio ambiente, que nós tenhamos um desenvolvimento econômico sustentável, levando em consideração o meio ambiente. Fico feliz com a aprovação desse projeto, o Brasil sai na frente, considero que a economia de carbono zero é algo importante, e o Brasil, aqui ratificando o Acordo de Paris, saindo na frente de outros países, eu acho que nós estamos dando uma contribuição para o mundo, porque as mudanças climáticas elas não são uma tese, uma teoria, uma posição política, elas são um fato. E nós precisamos respeitar o meio ambiente. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório, como relatora desse projeto, e parabenizar o Senado Federal por ter votado isso hoje, e o país por estar saindo na frente numa questão tão importante, porque o mundo tem que entender que é preciso ter desenvolvimento econômico, mas que ele tem que levar em consideração a questão ambiental. Muito obrigada, senador Rigufe, que é um ativo debatedor e participa ativamente das discussões da questão ambiental. A sua opinião é muito importante para nós neste momento. Muito obrigado por sua participação. E ainda quero, senhor presidente, mencionar aqui com muita clareza que nós estamos agora desenvolvendo uma das regiões mais importantes hoje agrícola do país, no sentido de que é uma região nova, não nova para desmatar, mas nova porque era totalmente de pecuária e agora está sendo transformada também em agropecuária, transformando-se em grãos, que é a região do Mato Piba, onde tem o Tocantins, o Maranhão, o Piauí e a Bahia. E quero deixar todos muito tranquilos, o Mato Piba vai seguir exatamente o que nós nos comprometemos na COP em Paris. Nós queremos fazer um desenvolvimento com um novo eixo, com uma nova narrativa, que é da emissão e do carbono neutro. Nós queremos carbono zero. Nós queremos fazer um desenvolvimento, aproveitar essa última região de fronteira agrícola do Brasil e talvez do mundo e mostrar para as pessoas que erros que podem ter sido cometidos no passado por desconhecimento, o produtor não comete erro contra a terra de propósito. Esse debate é um debate novo, quase ninguém conhecia nada sobre a questão ambiental. Então, agora, com o Mato Piba, nós temos todas as condições, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, de fazer a coisa da forma modelo mundial. O Mato Piba terá essa nova lógica de carbono zero. Nós estamos fazendo um plano diretor com a BCG, que é uma das empresas mais importantes do mundo, em termos de planejamento estratégico de região, onde o componente ambiental é da maior importância e o componente social. Nós não queremos fazer agricultura sem agricultores, uma agricultura totalmente concentrada. Nós queremos que essa tecnologia, que é a riqueza, possa chegar aos pequenos e médios agricultores, para que nós possamos formar uma classe média robusta, que apesar da concentração que existe no Brasil e no mundo inteiro, mas que a nossa classe média pode ser uma classe média rural, robusta, a exemplo da classe média urbana brasileira. Então, senhor presidente,
Mais uma vez, eu parabenizo e agradeço a confiança da presidente Dilma, do seu destemor, do seu arrojo na participação voluntária deste Acordo de Paris. A ministra Isabela, nossa coordenadora-chefe, comandante em chefe do processo. Eu estou trocando mensagem com ela, ela está assistindo o teu pronunciamento, ouviu minha fala também. Ela sabe do empenho de Vossa Excelência, senadora Cátia, e do meu também, nessa luta, que é uma luta... uma causa da humanidade, uma causa de quem quer um mundo que tenha alimentos, mas que tenha essencialmente um equilíbrio no planeta. Nós que vivemos na Amazônia, segundo os cientistas, a região mais sensível. Se a mudança do clima passar desses limites, nós vamos pagar a conta primeiro, sem sermos responsáveis por ela. Então, a ministra Isabela está nos assistindo o discurso de Vossa Excelência, e digo assim, tranquilamente, sem a maneira determinada dela atuar, como eu acompanhei nas COPs, como acompanhei em Nova York, como acompanhei em Paris, eu acho que dificilmente o Brasil, o acordo teria saído, o acordo global, e o Brasil teria uma posição tão avançada como a que nós tivemos. Então, Vossa Excelência faz justiça com a ministra Isabela, que escreveu o seu nome no momento, numa das causas mais importantes que o mundo tem como desafio enfrentar. Ela cumpriu o seu brilhante papel, quase 7 anos ministra do Meio Ambiente do Brasil. Ela teve uma grande programação e cumpriu toda essa programação, começando com a mudança no Código Florestal, depois de 15 anos de luta dos agricultores, ela foi muito importante. Depois a criação do CAR, depois todo o mapeamento de imagens dos nossos biomas para mostrar o nosso controle. E agora, também que conseguiu, os recursos que vieram do mundo inteiro, o Fundo da Amazônia, que são mais de 300 milhões de dólares para aplicar na Amazônia na questão ambiental e que chega na mão dos produtores rurais, porque eles são instrumentos poderosos para executar a bom termo a questão e as técnicas de meio ambiente. E todo o trabalho. E agora foi coroado com a aprovação aqui no Senado. Quero parabenizar os senadores, o ministro Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que foi um gigante, apressado em aprovar este acordo. Quero agradecê-lo por isso. O senador Jorge Viana, que saiu lá da comissão e veio urgente negociar a aprovação agora deste acordo, porque nós estamos em período eleitoral, nós temos recesso... trabalho uma semana sim, uma semana não nesse período eleitoral. Então, senador Jorge Viana, presidente agora deste trabalho, o senhor está de parabéns, muito obrigada pela sua disposição e pelo seu arrojo em aprovar este projeto hoje. Se não fosse Vossa Excelência, nós não conseguiríamos. Quero cumprimentar todos os produtores rurais do Brasil, todos os empresários, os plantadores de florestas, os empresários da área de energia, os produtores de todos os tamanhos que nos ajudaram a montar toda essa lógica, todo esse compromisso voluntário do Brasil que nós nos fizemos na COP21 em Paris, em novembro do ano passado. Então, para formalizar a aprovação, senhor presidente, eu vou direto ao relatório, sucintamente, 3 parágrafos. Vem para análise desta Casa o projeto de decreto legislativo número 19 de 2016, cuja ementa está assim epigrafada. A presidente da República, pela mensagem 235 de 10 de maio de 2016, presidente Dilma Rousseff, submeteu ao crivo do Congresso Nacional o texto do Acordo de Paris sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrada em Paris em 12 de dezembro de 2015 e assinada em Nova York em 22 de abril de 2016. Na exposição de motivos assinada pelos ministros de Estado das Relações Exteriores, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Meio Ambiente, é destacado que o Acordo de Paris reforça a centralidade da UNFCCC na resposta global à mudança do clima, que é a convenção, essa sigla, demonstrando a importância da diplomacia multilateral como forma legítima para encontrar soluções para questões globais. Princípio basilar da política externa brasileira. Chama-se atenção ainda para o protagonismo do Estado brasileiro no processo de negociação, de modo que o texto do acordo incorporou propostas brasileiras, a exemplo do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, artigo 6.4, e as principais linhas de diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, artigos 4.3, 4.4, 9.1 e 9.2.
O acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, tem por objetivo, nos termos do seu artigo 2º, fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza. Para tanto, pretende-se, 1. Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus em relação aos níveis pré-industriais e envidar esforços para limitar este aumento de temperatura a 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. 2. Aumentar a capacidade de adaptação dos impactos negativos da mudança do clima e promover a resiliência do clima, um desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa, sem ameaçar a produção de alimentos. Repito, sem ameaçar a produção de alimentos. 3, e por último, tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória de desenvolvimento pautada pela baixa emissão de gases de efeito estufa e resilientes à mudança do clima. O texto estabelece ainda o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, à vista das distintas circunstâncias nacionais, e o assinala como diretriz para a implementação do acordo, artigo 2.2. Enfim, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 19 de 2016, pactuado em Paris, a COP21, Acordo de Paris. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores e senadoras. Eu queria só cumprimentar mais uma vez a ministra, colega senadora Cátia Abreu. Chegamos aqui com o Marcondes, agora o gaúcho, que trabalhou intensamente, também embaixador, ajudando a ministra Isabela, ajudando o ministro Figueiredo. E eu passo agora a palavra para um breve registro. Também estamos com o embaixador Aziz Mecoá, que é um negociador-chefe e vai estar trabalhando agora para o sucesso da COP22. Eu passo para o senador Fernando Bezerra para que ele possa também fazer o registro desse momento que estamos vivendo. Antes, eu queria só dizer, a ministra Isabela que nos acompanha, essa é uma matéria que vai à promulgação. Eu queria, senadora Cátia Abreu, eu acho que é uma questão de justiça. Nós podíamos marcar, eu como vice-presidente da Casa, com o presidente Renan, de fazermos isso num evento aqui na presidência, convidando a ex-ministra Isabela, convidando a equipe do Itamaraty que trabalhou no acordo para que o momento seja o adequado do Senado Federal, que é quem faz a promulgação, né, o presidente do Congresso, possa fazer disso um ato que dê a devida dimensão e repercussão para ele, pelo Brasil, ser o primeiro a ratificando o Acordo de Paris. Então, acho que é uma sugestão. Cátia Abreu, eu sei que é tinhosa também, nós vamos conseguir fazer mais esse esforço, certo? Com certeza. Senador Fernando. Senhor presidente Jorge Viana, eu queria agradecer a atenção da senadora Cátia Abreu de permanecer na tribuna quando ela encerra o seu pronunciamento em relação ao parecer que ela apresentou hoje pela manhã na Comissão de Relações Exteriores, ratificando o Acordo do Clima, fruto da ampla negociação que ocorreu durante a COP21 em Paris. Um parecer e um relatório competente, brilhante, mostrando a liderança da senadora Cátia Abreu no agronegócio brasileiro, mas, sobretudo, a sua sensibilidade política para com esse tema, que não existe contraditório entre a sustentabilidade e a produção rural e, portanto, é uma imensa alegria que ela tenha sido designada para poder ser a voz do Senado quando nós estaremos, dentro em breve, ratificando esse Acordo do Clima, que é um passo importantíssimo para a construção das novas bases do desenvolvimento sustentável, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E veja que coincidência, senadora Cátia Abreu, por isso que fiz questão, corri do meu gabinete para
ter a oportunidade de lhe apartear. É que hoje o embaixador Marcondes, que foi o representante do Itamaraty nas negociações do Acordo do Clima lá em Paris, ele me visitava acompanhado daquele que vai ser o negociador-chefe da COP22 em Marrocos, que iremos realizar ainda esse ano. E o embaixador Aziz Mekwa estava no meu gabinete e eu disse: o senhor vai participar de um momento importante do Congresso Nacional e do Senado Federal. A senadora Cátia Abreu está na tribuna, trazendo o seu relatório, trazendo o seu parecer, e o Brasil vai ser, como aqui destacou e sublinhou o senador Jorge Viana, que foi um dos grandes líderes da delegação brasileira em Paris também, participando e acompanhando todo o debate. Feliz de que a gente pudesse trazer para essa sessão a presença do embaixador Aziz Mekwa, ele que terá a responsabilidade de poder negociar novos passos nessa luta da humanidade para que a gente possa ter, de fato, um planeta mais seguro, sustentável, mais fraterno, mais solidário e mais igual. Portanto, senadora Cátia Abreu, eu quero parabenizar pelo trabalho que Vossa Excelência exerce no agronegócio brasileiro, pelo desempenho que teve quanto ministra de Estado e, sobretudo, agora em ser destacada e reconhecida como a melhor representante do Senado Federal para poder trazer aqui a nossa palavra sobre a celebração do Acordo do Clima. Parabéns. Muito obrigada, senador Fernando Bezerra, por suas palavras. Da maior importância esta reação e este empenho e alegria dos colegas senadores publicamente com a aprovação deste acordo. Fico muito feliz com as suas generosas palavras a meu respeito e quero dizer que confesso que é com grande orgulho que relato esta matéria. E boa sorte ao novo embaixador, que receberá a missão da COP22 e, quem sabe, nós estaremos lá numa grande frente com colegas senadores acompanhando as negociações de Marrakech. Muito boa sorte.